Hey traders, nesse vídeo eu vou falar sobre hesitar. Agradeço o Luan por propor esse tema, tamo junto. Bom, hesitar é um tema um pouco complicado para dar dicas ou falar como você resolver isso. Por quê? Porque é um pouco óbvio os motivos que causam e a solução. Normalmente você hesita porque você tem medo ou falta de confiança naquilo que você faz. Então, para você parar de hesitar, você precisa ter confiança naquilo que você faz. Para isso, você precisa de bons resultados, para você gerar confiabilidade e você saber que você sabe fazer aquilo. Você precisa confiar na sua capacidade. Então, eu fiquei pensando um pouco em como que foi para mim isso, como eu lidei e tudo mais, e eu resolvi fazer basicamente a explicação disso em como você gerar bons resultados, como você ter confiança. Para isso, primeiro você precisa definir uma estratégia e você precisa focar nela. Muita gente, inclusive eu fiz um pouco disso no início, você acaba buscando vários tipos de estratégias, um monte de coisa, sem ter foco nenhum e testar um pouco de tudo. E normalmente você deixa de testar algo porque aquilo para de gerar resultado. Mas se você for para pensar, não faz muito sentido. Você provavelmente não vai ter resultados de primeira. Você vai ter que escolher algo, se aprofundar naquilo e com o tempo ir tendo resultados. Então você precisa escolher algo que faça sentido para você, que tenha lógica de gerar resultados, tenha lógica perante o que o mercado é, para você focar totalmente naquilo. Bom, tem duas formas de você se aperfeiçoar numa estratégia. A primeira delas é você sair clicando que nem doido, você clicar todas as vezes que você acha que tem uma possibilidade, uma operação e tudo mais. E a segunda dela é o inverso disso. É você apenas observar e ir clicando conforme você vai ter confiabilidade. Conforme você vai vendo uma operação que você acha que realmente tem grande probabilidade dela dar certo. A questão é que você tem que tomar cuidado, porque as duas geram problemas. Quando você escolhe sair clicando, você precisa sair clicando e com o tempo você ir filtrando essas operações. Para com o tempo você só fazer boas operações de qualidade. O problema é que fazendo isso, você pode ter um hábito de operar demais. No final você vai ter uma ansiedade em operar pouco. Então é um problema que você pode gerar que depois você vai ter que trabalhar mais para frente na hora de filtrar suas operações. A outra questão de operar pouco é que você pode ter justamente o problema de hesitar. Você pode ficar tão para trás esperando a operação perfeita que você vai ficar esperando a operação perfeita para sempre e vai ficar com medo e não vai clicar. Bom, como selecionar qual das duas formas você vai utilizar? Eu aconselho a você utilizar justamente o oposto do que você tem problema, ou seja, se você tem problema em hesitar em operar, eu aconselho que você comece a clicando muito, clicar todas as horas e com o tempo você filtrar ela. Por quê? Você vai com isso perder um pouco o medo de hesitar e você vai entendendo como que funciona aquela estratégia, ganhando agilidade e tudo mais. Se você tem o problema de overtrade, ou seja, você clica demais, eu aconselho você a clicar pouco. Assistir mais e entendendo como funciona aquele operacional e tudo mais, e com o tempo você trabalhando na ansiedade e escolhendo as operações que têm maior possibilidade, as operações que têm mais qualidade. Bom, eu sei que é um pouco difícil de fazer isso, porque você vai justamente contra o problema que você tem para se aperfeiçoar na estratégia, mas eu acho que é uma boa solução justamente por você se aperfeiçoar na estratégia e lidar com o seu problema. Na questão de hesitar, quando você hesita muito em operar e você vai começar a clicar muito, você vai precisar ter atitude. Então eu aconselho a você ir para o simulador para entender a sua estratégia e tudo mais, mas foca em sair clicando, não se preocupe em resultado e tudo mais, por isso mesmo que eu indico o simulador. Para você clicar muito, entender a estratégia e depois começar a buscar ganhos, começar a buscar resultado. Se você vai parar de clicar e você tem um problema de overtrade, você está clicando muito, eu aconselho você ficar 1 ou 2 semanas sem clicar nada, só assiste o mercado. Se você ficar essas 1 ou 2 semanas o tempo inteiro olhando a tela e sem clicar, pode ter certeza que depois vai ser muito mais fácil ficar meia hora, 1 hora na tela esperando uma boa oportunidade. Bom, no que eu estou falando aqui não é a única coisa certa a se fazer, é apenas a minha opinião do que eu acho que pode funcionar, é uma dica minha para vocês. O que você tem que saber é que não vai ser de uma hora para outra. Você vai ter que escolher uma estratégia, você vai ter que escolher um modo de se aperfeiçoar nela e vai custar tempo, vai custar dedicação.
Você vai ter que operar bastante, ter tempo de tela para ir se aperfeiçoando e com o tempo você conseguir ter um equilíbrio entre esses dois modos. Você não ter medo de atuar, você ter atitude, porque você tem confiança no seu método, mas você também ter paciência para só entrar naquelas operações de qualidade. Bom, e como eu fiz? Eu fiz na verdade um pouco de tudo isso. No começo, quando eu operava gráfico, eu tinha o problema de clicar demais. Eu não conseguia ficar 20 minutos na frente da tela sem clicar, mesmo que não tivesse operação. Eu inventava operação, como é o problema de muita gente. Para isso eu fiz justamente o que eu dei ali, que eu fiquei 2 semanas sem clicar nada. Depois disso realmente ficou muito mais fácil ficar meia hora, 1 hora na frente da tela sem clicar, não me deixava mais tão ansioso. Bom, depois disso eu comecei a migrar por fluxo, eu já operava com paciência, mas eu comecei a operar mais do que eu achava que eu deveria, justamente para entendendo como funcionava aquela estratégia, entendendo como funcionava a dinâmica do fluxo, acostumando o olho a ver aquela quantidade de ordens saindo e tudo mais. A partir do momento que eu migrei para o escritório onde eu atuo hoje, que tem meu mentor, eu comecei a parar de atuar, eu comecei a operar menos do que eu via, justamente para ir aumentando aos poucos, conforme eu tinha confiabilidade naquele método. Bom, eu basicamente testei de tudo que eu estou falando aqui no vídeo, eu acho que eu utilizei bem, eles me ajudaram muito em cada momento, cada coisa que eu utilizei foi dependendo do momento que eu me enquadrava e do problema que eu tive, e eles me ajudaram muito. Bom, eu espero que ajudem muito vocês da mesma forma que me ajudou a evoluir nisso. Lembre-se de ter foco. Se aperfeiçoe em uma coisa e entenda o porquê você está fazendo aquilo. Bom, de novo quero agradecer o Luan por ter contribuído. Se mais alguém de vocês tiver alguma ideia que você acha interessante eu falar, ou se quer saber a minha opinião sobre algo ou como eu fiz para lidar com determinadas coisas, é só mandar, com certeza eu vou dar uma atenção. Bom, vou ficar por aqui, tamo junto, fui!